pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal do PET Engenharia Agrícola. Hoje a gente vai estar dando início a mais um assunto muito importante para a nossa vida profissional nessa área da engenharia agrícola, que é a mecânica dos solos. Eu me chamo Catiane e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre as tensões do solo, basicamente sobre tensão efetiva, tensão total e pressão neutra ou poropressão. Bom, na mecânica dos solos, o conceito de tensões do solo, é essencial para entender o comportamento e a estabilidade das estruturas constituídas sobre ou também dentro do solo. As tensões do solo, elas se referem às forças internas que atuam dentro do solo, devido ao seu próprio peso, às cargas externas aplicadas a esse solo, ao movimento do solo e a algumas outras influências. De forma geral, existem três tipos principais de tensões no solo: a tensão vertical, que é a força exercida pelo próprio peso do solo e por quaisquer cargas externas aplicadas verticalmente sobre o solo. Essa tensão ela aumenta conforme a profundidade e é fundamental para entender a capacidade de suporte do solo. Tem também as tensões horizontais, que se referem à força exercida pelo solo em resposta a cargas aplicadas horizontalmente sobre ele. Essa tensão é importante para analisar o empuxo do solo, como em paredes de contenção e estruturas de retenção, por exemplo. A gente também tem as tensões de cisalhamento, que são forças tangenciais internas que ocorrem dentro do solo devido a um movimento ou a deformações. As tensões de cisalhamento elas são cruciais para entender a estabilidade de taludes, fundações e outras estruturas sujeitas a deslizamentos ou falhas. Além dessas tensões, a gente também é importante considerar o comportamento do solo em resposta a carregamentos cíclicos, como os provocados por terremotos, vibrações induzidas por maquinário, entre outras. Isso acaba trazendo vários danos e prejuízos a futuras construções ou às construções já existentes. A compreensão das tensões do solo é fundamental para o projeto e para a construção de estruturas seguras e eficientes. A análise adequada das tensões do solo permite aos engenheiros avaliar a estabilidade do terreno e dimensionar fundações adequadas para tomar medidas para prevenir problemas como recalques excessivos, deslizamentos, colapsos estruturais. Todas essas análises elas são muito importantes, principalmente na engenharia civil, mas na engenharia agrícola é tão quão importante. Afinal, uma construção como um galpão, por exemplo, em estruturas que são movimentadas com frequência, acabam ocorrendo rajaduras, enfim, problemas na estrutura, Mas, bem, antes de tudo, a gente vai começar falando sobre a estática dos solos. A estática dos solos, como o próprio nome já diz, é o equilíbrio das forças que atuam no solo e essas forças elas são provenientes das fundações, das edificações ou de outras cargas que estejam atuando acima do nível do terreno, ou seja, acima do nível do solo, que esteja fazendo compressão ou distribuindo carga nesse solo, prejudicando também a estrutura em relação à porosidade, diminuindo a infiltração, o que às vezes é ruim e para alguns outros momentos é bom, como para construções, por exemplo, é muito importante que esse solo seja compactado para diminuir a porosidade e diminuir a possibilidade de algum dano à estrutura futuramente. Mas de maneira bem simplificada, falando de maneira bem simplificada um pouco sobre as tensões nos solos, que podem ser divididas em dois grupos: as tensões geostáticas e as tensões induzidas. As tensões geostáticas elas são relacionadas com o peso do próprio solo e com a água presente nos entremeios das partículas do solo. Já as tensões induzidas, elas se referem às tensões provocadas no solo por elementos externos, como tráfego, fundações, por exemplo. Então, são elementos que não fazem parte do solo e que estão induzindo cargas nesse solo. Diferente da tensão geostática, que acaba sendo o peso do próprio solo e do peso da própria água presente nesse solo. Falando então sobre essas tensões geostáticas induzidas. As tensões geostáticas, quanto mais profundas for o ponto de análise dessa tensão, maior ela vai ser, porque ela vai contabilizar todo o solo que está acima dela. O solo de sobrecarga, então, quanto mais fundo você analisar, maior será a pressão geostática. Já na tensão induzida é justamente o contrário. Quanto mais profunda for a análise, menor será a tensão induzida. Mas por que isso?
Porque como a tensão induzida ela é provocada por um elemento externo, como tráfego ou como fundações, essa carga ela tende a se dissipar. Então, quanto mais profunda for a análise, menor será a tensão induzida. E a gente pode observar isso através dos bulbos também. Quando uma construção está introduzida no solo, inserida acima do solo, a primeira camada do solo é que possui a maior tensão induzida. Conforme as camadas vão diminuindo, essa tensão induzida ela vai diminuindo, porque, entre aspas, o peso que essa fundação tem, ele tende a se dissipar e acabar sendo menor. E sobre... bom, mas enfim, a tensão geostática vertical ela pode ser calculada por essa fórmula que a gente está podendo observar, né, na imagem, que diz que a tensão vertical total num determinado ponto do solo ela é igual ao peso específico do solo vezes a profundidade dessa camada. Isso se a camada for homogênea, ou seja, se não tiver nenhum tipo de solo no entremeio dessas camadas. Agora, se tiver mais de um tipo de camada presente nesse solo, antes de chegar nesse ponto de análise, camadas acima desse solo, aí você vai fazer um somatório, usando a mesma fórmula da imagem, né? Porém, fazendo o somatório do peso específico da camada 1 vezes a altura da camada 1, mais o peso específico do solo na camada 2 vezes a espessura da camada 2, e assim por diante até chegar no ponto de análise. E claro, tem que considerar também o nível de água, né, presente no solo. Todos os solos que estiverem abaixo do nível da água devem ser calculados. O peso específico ou submerso desse solo, que é da seguinte maneira: peso específico submerso igual ao peso específico saturado do solo, menos o peso específico da água. Mas para encerrar essa parte, vamos falar um pouquinho sobre a poropressão ou a pressão neutra. É comum em alguns tipos de solo você encontrar a presença de água nos vazios do solo e essa água ela se encontrar em condições estáticas. Com isso, né, o cálculo da pressão suportada pela água nas partículas do solo, ele é feito simplesmente considerando o peso da água e a altura da coluna da água. Então, tem que se observar, né, a que altura que está o nível de água e com isso substituir os dados dessa fórmula onde a pressão neutra é igual ao peso específico da água vezes a altura da camada da água. Dessa forma, você vai encontrar a pressão neutra. Então, finalmente, nós falamos sobre a tensão efetiva, a tensão total e a pressão neutra. É importante comentar que tem que se considerar que o solo ele é muito heterogêneo, ou seja, ele é dividido em várias camadas, onde dificilmente você vai conseguir trabalhar ali com um tipo de solo só, né? Com uma camada só de um tipo de solo, numa profundidade muito grande. Não é impossível, mas é difícil de acontecer. O que acontece normalmente é a gente encontrar vários tipos de camada no solo para se trabalhar, o que acaba sendo um problema às vezes. Então, falando um pouco sobre isso, né, para concluir, a gente pode retomar a ideia de que a tensão total ela é dividida em duas partes, sendo a primeira parte suportada pela água presente nas partículas do solo, que é a pressão neutra ou a poropressão, e o restante dessa tensão total é suportada pelas partes sólidas do solo, que são as partículas do solo em seu contato uma com a outra, né, chamada então de tensão vertical. Logo, a tensão total é basicamente a soma da tensão vertical mais a poropressão. Com esse entendimento básico das tensões do solo, com absoluta certeza vocês estarão prontos para resolver os próximos exercícios, né, e aprofundarem seu conhecimento nesse campo da mecânica dos solos. Para os próximos vídeos eu irei trazer as resoluções de alguns exercícios sobre o conteúdo, para a gente fixar bem essa aplicação dessas fórmulas e compreender bem melhor assim a teoria. Para concluir, eu trouxe uma frase que diz o seguinte: virtualmente, toda estrutura é suportada por solo rocha, aquelas que não estão ou flutuam, ou voam, ou caem. Eu achei interessante levar essa frase em consideração, porque quando o solo ele não está preparado, a estrutura vai acabar caindo. Então é interessante levar esse conceito, né, de mecânica dos solos em consideração, ainda mais nós engenheiros, isso é um assunto de extrema relevância. Então, falado isso, não esqueçam eu agradeço a atenção de todos, né? Agradeço vocês terem ficado até aqui comigo. Se tiver ficado alguma dúvida sobre o assunto, deixem no chat, mandem e-mail para nós, entrem em contato conosco. Para os próximos vídeos eu trago resolução de exercícios para a gente entender melhor a teoria. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e desejar a todos uma boa semana. Não esqueçam de dar like no vídeo, compartilharem com quem vocês conhecem. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.